Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui sou o pastor Aloysio Glória, falando de Caraguala, Minas Gerais, da base missionária Haruá. Queremos parabenizar todos vocês do Rio de Janeiro por conta desse momento em que Deus tem agido, tem trabalhado, tem demonstrado seu amor a cada um de vocês. E quero também agradecer pelo apoio em orações, o apoio que você tem nos dado com relação a essa base missionária. Mas preciso salientar de que a vida de um missionário é uma vida que requer alguns despreendimentos, requer de fato que você esteja voltado, centrado naquilo que Deus proporcionou para cada um de nós. E como eu coloquei no nosso WhatsApp, tanto do grupo quanto da Parque Esperança, eu disse que gravaria um vídeo dando 10 motivos para você não se tornar um missionário. De primeiro momento parece inusitado, parece difícil de entender como alguém que é chamado para o campo missionário, é pastor, tem uma família no campo missionário, apresenta 10 motivos, para que você não seja um missionário. Mas isso não quer dizer que vai tirar de você o estímulo, a razão, o desejo, a vontade ou mesmo o chamado. Não, são 10 razões, 10 motivos de que você precisa passar por essas etapas para entender de verdade o que é ser um missionário, o que é estar no campo missionário, o que é se desprender da sua vida social, da sua vida financeira às vezes, da sua vida familiar, dos seus parentes que estão longe, perto, mas que você não tem mais essa ocupação. Sendo missionário algumas vezes é também entender de que a sua vida não lhe pertence mais. Você poderá dizer para mim assim, é claro, pastor, a nossa vida agora pertence a Cristo, a Jesus, ao nosso Deus. Mas eu quero dizer também de que, além disso, a sua vida não lhe pertence mais porque você agora está em outro campo de batalha. Você está em outro ambiente, lugares às vezes que você só ouviu falar e às vezes nem ouviu falar. Costumes, regras, comida, alimentação, vestuário, totalmente diferente. Para você ter uma ideia, nós, eu e minha esposa Joyce, vivemos, foi uma pequena falha agora que a minha cameraman Sofia deixou uma deslizada ali, mas tá bom, segue o jogo. Enfim, nos casamos, enfim, fomos morar em Curitiba, também pelo chamado missionário, plantação de igreja, e assim Curitiba no Paraná, claro, e depois voltamos para Minas, enfim, encurtando essa história, minha filha Sofia nasceu em Mantena, norte do estado de Minas Gerais, perto de 150 quilômetros de Governador Valadares, um lugar quentíssimo, muito quente. E depois, logo depois, nasce aí as minhas filhas gêmeas, Eloá e Giovana, que nasceram em Matinhos, litoral do Paraná. Pra você ter uma ideia do quanto que é diferente, quanto que é relevante a gente entender que lugares em que você está são diferentes e você precisa se adequar, você precisa aprender. E nesse momento eu quero passar para você esses 10 motivos porque você não deve ser um missionário, tá bom? A Sofia está aqui segurando a câmera para a gente, não repare se der uma tremidinha vez ou outra, mas é o campo missionário, é isso aí, você tem que recorrer a auxílio que às vezes você nem dispõe, não é isso? Esse celular mesmo, o meu quebrou, eu ganhei esse aí lá do pastor Lúcio, da pastora Lohane, juntamente com a igreja em Parque Esperança. Tá, pastor assim, Sofia? Aí, agora tá bom. Aí tá bom. Vamos lá então? 10 motivos. Primeiro deles, não se torne missionário se você pensa que vai mudar o mundo. Apesar de nobre, o desejo de mudar o mundo pode confundir o missionário, cuja função real é servir as pessoas. É preciso entender que abrir mão do conforto para ajudar pessoas do outro lado do mundo pode não ter o resultado que se espera, nem o reconhecimento pelo trabalho. Foi uma das maiores dificuldades que nós encontramos.
achar que nós poderíamos mudar o mundo, mudar a concepção do mundo, sem entender que o chamado missionário trata pessoas, individualmente a pessoas. Requer que essas pessoas entendam no caminhar, no dia a dia, que você é um ser humano e que nós não viemos aqui para mudar opiniões, viemos para testificar do amor de Deus em pessoas. Segundo ponto, não se torne missionário para ser uma pessoa melhor. A mudança para um ambiente diferente do seu não fará que você se torne uma nova pessoa. Quem você é em seu cotidiano habitual será a mesma pessoa que estará do outro lado do mundo. No máximo, a experiência fará com que a fé seja potencializada, mas a essência do missionário sempre será a mesma. Você não vai deixar de ser você. Eu não vou deixar de ser Aloysio, Sofia, Elohá, Giovana, Joyce. Serão as mesmas pessoas que vamos ter que vivenciar isso. Não vamos tornar melhores nem maiores. Seremos nós mesmos. E sendo nós mesmos, é que nós vamos ter condições de influenciar pessoas. E que a liberdade, ela custa. Porque a liberdade traz responsabilidades. E nem todos estão dispostos a enfrentar as responsabilidades que a liberdade nos traz. Terceiro ponto. Não seja missionário se você pensa ter todas as respostas para os problemas locais. Para ser missionário, é preciso se despir da ideia de que você possui as soluções para os problemas que encontrará. Um dos trabalhos fundamentais de quem realiza missões é escutar as demandas locais e não propor soluções prontas, ignorando a sabedoria de quem mora ali. Isso também foi um dos meus maiores desafios. Vindo do Rio de Janeiro, formado em 2 faculdades, fazendo mais uma, achando que eu sei a resposta para tudo e para todos. Ledo e engano. Nós não temos respostas. Não temos. Não se iluda com isso. Nós precisamos aprender com os locais. Eles têm muito a nos ensinar. E é uma coisa que eu aprendi muito. Minhas filhas são testemunhas disso. Aonde eu vou com elas, eu pergunto tudo. Como planta, como tira, como colhe, como vai, como vem, como faz sal. Tudo eu pergunto, porque eu preciso aprender para que outros atendam do que eu preciso ensinar. Mas antes eu preciso estar atento ao que todos esses que estão aí podem me ensinar. E às vezes, nós não temos resposta. Nós não temos essa resposta. Tal qual no funeral. O que dizer daquela pessoa? A não ser chorar com ela. É somente. Quarto, não seja missionário se você acredita ter alcançado o limite da espiritualidade. Isso é um problema grave. Sair da zona de conforto e viver uma realidade diferente pode despertar nas pessoas sentimentos que ela não sabia que existiam dentro de si. Sobretudo emoções negativas, atitudes arrogantes e até crise com a própria fé. Nesse caso, é preciso reconhecer que as circunstâncias locais podem tirar o missionário do eixo, fazendo com que ele questione sua evolução espiritual. Quando a gente acredita que é um chamado ministerial, pastoral, diaconal, seja ele que for, parece que você flui, né, em você uma atmosfera espiritual tão grande que você se sente todo poderoso. Você vai entrar em conflitos, você vai entrar em crise, você vai ver coisas acontecendo que vai fazer um desafio para a sua própria fé. Então não pense que estar chamado missionário vai fazer o seu limite espiritual aumentar. Não, você vai ter que se manter dentro de uma espiritualidade da qual Deus encarregou para um filósofo que é nas redes sociais, Marinho, né? Que diz que observar, absorver, diz que a verdadeira espiritualidade está no cotidiano da vida do nosso lugar de existência. Aí nós vamos testemunhar da nossa espiritualidade. Quinto, não se torne missionário se você acha que viver à base de ofertas é simples. Esse é um problema. Diferentemente do empregado que tem um salário na conta todo início de mês, o missionário vive à base de ofertas e doações de pessoas que ele nem conhece.
Pode ser desgastante ter que conviver todo mês com a possibilidade de não ter recurso suficiente para se manter. Esse, se não é o maior, é um dos mais difíceis desafios do campo missionário. Missionário, me perdoe vocês que estão nos ouvindo, vocês que vão estar assistindo esse vídeo, você que vai compartilhar esse vídeo nas redes sociais, vai passar para outras igrejas. Me perdoe o que eu vou dizer agora, mas o missionário, muitas vezes, é abandonado no campo. É muito fácil chegar num culto de oração, é muito fácil, no mês de missões, dizer, vamos orar para os nossos missionários, vamos interceder por eles. Não que essa atitude seja errada, mas o missionário, como qualquer outro ser humano, precisa atendimento às suas demandas. Ele tem contas a pagar, ele tem situações que ele precisa arcar, são conta de luz, conta de água, aluguel, alimentação, vestuário, crianças às vezes veículos, que ele tem que manter tudo isso. Como é que você pensa que o missionário vive esperando, na expectativa, vivendo por fé, contando se vai ter ou não aquele seu recurso, a sua oferta na conta bancária? É complicado isso. A gente tem que aprender. Por isso, irmãos, vocês vão ver que hoje em dia o número de vocacionados para missões tem diminuído. E não é por falta de chamado, mas infelizmente é por falta de pessoas que investam no reino. Pessoas que realmente acreditem no chamado missionário, acreditem que uma pessoa ela tem uma vocação depois que passa por uma peneira, passa por uma experiência, vem conhecer o campo e entende que aquilo é o chamado dela, ela espera que outros entendam e invistam na vida dela. Por isso, que eu vou repetir, muitos missionários e pastores têm um segundo emprego. Não é para sustentar a obra, mas é para sustentar a sua casa, sustentar a sua vida financeira. Porque eu já ouvi muitos irmãos, já vi muitas pessoas dizerem, pastor vive por fé, pastor vive pelo que Deus manda, vive pelo maná que desce. Será que é assim? Será que a natureza humana, o que Deus criou para como fazer valer a sua vontade no reino, é assim que deveria viver? Pense bem nisso. Você está disposto a abrir mão do seu emprego, que ganha muito bem, abrir mão da sua casa confortável, no ambiente em que você vive, no lugar onde você vive, para ir fazer missões? É um desafio. Sofia disse que não. Sexto, não seja missionário se não souber ser flexível. Ser missionário requer planejamento, mas principalmente flexibilidade e humildade para aceitar que nem sempre o plano vai se manter. Circunstâncias fora do controle podem surgir e acabar com o planejamento cuidadosamente feito. Quando isto acontece, a única opção que resta para que não haja tanto prejuízo é aceitar a realidade e buscar uma nova solução. Ser flexível, ser humilde para entender que aquilo pode não dar certo. Não pode acontecer. O lugar que estamos hoje, Carangola, no ano de 2019, teve uma grande enchente aqui. Eu moro no segundo andar do nosso prédio. A altura da nossa janela aqui, depois eu vou filmar para vocês, já viu? Passa um rio aqui atrás. Foi tomado toda a cidade. Várias casas destruídas, igrejas destruídas, lares danificados, tudo isso. Todos os projetos e planos deu-se por água abaixo. Como se manter um projeto idealizado? Não vou muito longe. Vivemos agora uma pandemia. Quantos projetos nós tínhamos em janeiro? Quantos projetos nós temos como igreja de janeiro e fevereiro? E agora estamos desde março, reclusos dentro de nossas casas, sem condições, às vezes, de alvoroçar um projeto, seja missionário, seja ideológico, seja profissional, porque a gente está à mercê de uma situação que não tem controle, nós não temos controle sobre ela. Então precisamos ser sensíveis, flexíveis e humildes para entender. 7, terminando, tá? Não decida ser missionário de uma hora para outra. A decisão de se tornar missionário e mudar para outro país ou outro estado deve ser pensada com cuidado, por causa da seriedade que o trabalho exige.
Exatamente. Por isso agora fica um convite para você, da sua igreja local, da sua igreja que você congrega, dos seus parentes. Antes mesmo de você pensar em ser um missionário, um pastor, um chamado, um diácono, experimente vir no campo, venha conhecer locais, venha saborear da terra, venha experimentar uma linguagem. Esses dias eu estava fazendo trabalho na faculdade e disse: uai, o que é isso, piá? Só quem viveu em realidade diferente pode traduzir essa frase. Uai, o que é isso, piá? Isso é mudança de uma linguagem que você só vai conhecer no campo missionário. Então ninguém tem um chamado, escute, ninguém tem um chamado missionário dentro das quatro paredes. Ninguém. Pastor, levantei a mão, hoje fui chamado, sinto no coração que tem um chamado missionário, um chamado pastoral. Se você nunca saiu do seu lugar que está, se você nunca foi visitar um campo missionário, se você nunca passou 30 dias fora do teu ambiente, vivendo por fé, você não é um missionário. Você não é um missionário. Você pode ter a vocação, mas você não é um missionário. Você pode ter o desejo, mas você não é um missionário. Você só pode dizer e entender o que é missões quando você está no campo, quando você vem conhecer o campo, quando você usufrui, quando você coopera, quando você ouve. E no campo missionário, você mais ouve do que fala. Oitavo, não seja missionário para resolver problemas pessoais. Problemas na família, no casamento ou com os filhos vão persistir mesmo que você esteja do outro lado do mundo. Temos encontrado várias situações igual a essa. Pessoas que se sentem vocacionadas e usam isso como escape, como uma maneira de fugir do problema. Sempre foi um pastor que dizia nas igrejas, sempre digo, aonde você for, o problema vai contigo. Não adianta. Seja ele para onde você for, você pode mudar para a China, que o problema vai estar com você. Problemas nasceram para ser resolvidos. Por isso eu lhe digo, não seja um missionário com a intenção de depurar ou amenizar um problema. Não é por aí. Essa é uma questão relevante para que você pense. Nono ou décimo? Nono, né? Não se torne missionário se não souber lidar com as adversidades. Quem se propõe a pregar mundo afora precisa estar preparado para situações inesperadas e até mesmo rompimentos. Você vai encontrar desafios dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua igreja. Pessoas que não vão acreditar, pessoas que não vão investir, pessoas que não vão depositar em você a fé que você espera que seja depositada. Adversidades, situações que vão acontecer no campo e às vezes, mais uma vez me perdoe, vão colocar culpa em N situações, mas mesmo assim, seja o diabo, seja pessoas, seja o que for, você precisa estar preparado para enfrentá-las e saber controlá-las e saber amenizar a situação. 10ª e última lição de 10 motivos para você não ser um missionário. Não seja um missionário para impressionar seus amigos ou encontrar amigos legais. Certamente no seu trabalho missionário você vai encontrar pessoas incríveis. Isto é algo natural. Assim como ter de lidar com gente com que você não terá afinidade. Mas esse não deve ser o objetivo da atividade, e sim uma consequência da situação. O missionário realmente cria aí um status, né? Dá a você um certo grau de liderança. Mas te dá uma liderança, te dá um poder na mão. E eu digo para você que o maior desafio do homem em todos esses aspectos é vencer o ego. O ego é capaz de derrubar grandes líderes, como derrubou. O ego é capaz de derrubar grandes homens, principalmente homens de Deus. Por isso, se preocupe em cumprir o teu chamado. Mas se você viu nesses 10 motivos algo que mexeu contigo, algo que te incomodou, só tem uma maneira de você solucionar esses 10 itens. Venha para o campo missionário.
Experimente viver no campo missionário. Nós estamos aqui em Carangola, experimentando disso, vivendo de missões. Mas também, um dos nossos maiores desafios, um dos maiores objetivos é fazer com que você entenda o seu chamado, que você compreenda o que é ser missões, para que você entenda que o X do carioca vai se confundir com o Y do mineiro, com a porta do paulista e com a porta daí do paranaense. Mas você precisa aprender, porque senão você vai estar traumatizado pro resto da tua vida, por nunca ter experimentado fazer aquilo que Deus de fato te chamou para fazer. E assim, Deus te abençoe, que Deus possa compartilhar no seu coração, pela ação do Espírito de Deus, tudo quanto for preciso para que esse chamado se torne real, verdadeiro na tua vida. Shalom. Deus